paz do Senhor, meus irmãos. É com prazer e satisfação que estamos aqui mais uma vez no EBD Podcast, em síntese. É uma realização do DENEC, Departamento de Educação Cristã da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva, tendo na pessoa do diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo. E estamos mais uma vez com a lição, hoje tratando, cada um de nós aqui, hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Moab, Francisco, e a minha pessoa, Toniel Félix. Estamos para tratar juntamente com os irmãos, estamos adentrando neste novo trimestre, neste segundo trimestre da nossa lição deste ano de 2023, a lição de número 1. Nós vamos tratar hoje de um assunto primordial e muito caro à nossa igreja, e inclusive ao próprio Evangelho. A lição hoje de juvenis, nosso tema de número 1, no caso a lição está baseada em vários temas e ela traz a ideia da própria encarnação do Senhor, do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. A lição, de uma forma geral, ela vai trazer justamente a missão do Senhor Jesus, e em contrapartida também a própria atitude, a própria prática cristã de cada um de nós como membros desse corpo, membro do corpo de Cristo. E na lição de número 1, hoje, o tema, ele está baseado em João, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 e 2. A lição de número 1, hoje nós vamos tratar aqui juntamente com os irmãos, neste espaço de tempo que temos, sobre o seguinte tema: Ele se fez carne por amor a nós. Nós, antes de adentrarmos em cada ponto dessa lição, onde nós vamos aqui trazer subsídios ao professor, e é importante frisar que, nessa primeira lição, de uma forma geral, o professor em especial, o professor da classe de juvenis, que é o nosso caso aqui em especial, é interessante notar que, quando se trata de juvenis, está se tratando de pessoas, de jovens em sua fase, adentrando ali na sua juventude, bem como também daqui a pouco está chegando na fase adulta. Então, o professor, ele tem que ter a sabedoria de tratar com ele e saber trabalhar com este grupo de jovens na nossa igreja. Então, é importante que o professor conheça, o professor, aquele que está lidando com o jovem nesta idade, conheça a pedagogia aplicada para o próprio jovem nesse caminho do fenômeno que nós chamamos de fenômeno educativo. Esse fenômeno educativo, é importante nós frisarmos alguns pilares, e em especial, antes de nós adentrarmos na lição em si, inclusive a própria lição, ela traz no final esse aspecto geral a respeito do que seria essa educação, e não deixa de ser uma forma, inclusive, pedagógica, de tratar alguns assuntos relacionados à própria pessoa em si, porque o professor, ele deve conhecer o seu aluno, ele deve conhecer quem é aquele que ele está ministrando a sua palavra. Uma coisa é você ministrar uma aula para um adulto, uma coisa é ministrar uma aula para uma criança, e outra coisa é ministrar uma aula para um adolescente. Então, é importante que, quando a prática propriamente dita da própria pedagogia, o professor, ele observe algumas situações para que não deixe o aluno perdido, e importante frisar que ele vai trazer a ideia e fazer com que o aluno não seja apenas, tenha aquela atitude passiva, mas aquela atitude também ativa, ou seja, o professor vai fazer com que o aluno participe, ele não fique apenas assistindo a aula, ele tem que ter aquela interação. Isso é importante, porque o aluno é uma pessoa que tem sua personalidade, tem características, tem temperamentos, e devido a esse temperamento, essa personalidade, as suas características próprias, então, isso significa dizer que nem todo mundo é do mesmo jeito, né? E uma coisa importante frisarmos aqui, que o professor deveria e deve aplicar, é o que se chama, os pedagogos chamam de conhecimento prévio do aluno. O que vem a ser isso? O conhecimento prévio, você vai utilizar o conhecimento básico ou anteriormente que o aluno tem sobre determinado assunto. Nunca é demais deixar ele falar, nunca é demais deixar ele participar, porque ele vai trazer a ideia daquilo que ele conhece, daquilo que ele já aprendeu, ou mesmo que seja equivocado o conhecimento que ele tem, nunca é demais deixar ele falar, para que cada um de nós, na qualidade de professor, trabalhe em cima do que ele entende, e às vezes você vai também tirar de sua mente certos conceitos de forma errada. Então, você vai
explorar, vai fomentar as suas predisposições. As predisposições do aluno. É uma ponte que você vai fazer, certo? Uma ponte. E com isso você vai fazer com que o aluno ele tenha vamos dizer assim, um aprendizado maior, e você vai aproveitar, bem como vai fazer com que o aluno ele tenha um aprendizado maior e não fique apenas vamos dizer assim, na superficialidade. Feitas essas conclusões, como é nossa primeira aula, eu quero apresentar aqui nossos irmãos vão se apresentar, né? Nosso irmão Moab, ele vai fazer sua apresentação, ele é nosso convidado de hoje, na nossa lição número 1. Eu vou deixar à vontade para ele fazer, inclusive, suas considerações iniciais. Amém, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E, de fato, é um desafio enorme também para o professor, tendo em vista que nós estamos diante de uma geração que questiona, né? Uma geração que está diante de muita informação, a internet está aí, trazendo todo tipo de conteúdo, todo tipo de resposta, e a gente precisa organizar essa informação e deixar claro para os nossos alunos o que é lixo e o que é alimento saudável, né? Então, sobre fé, sobre Cristo, tem diversas opiniões, diversas religiões, diversas respostas, e essa é a nossa missão, é trazer clareza do que de fato a Bíblia diz para os nossos alunos, nossos jovens, nossos adolescentes, nossos juvenis, né? Amém, a paz do Senhor, presbítero, professor Antoniel Félix, a paz do Senhor, professor Moab Santos, um prazer estar aqui com os irmãos. Deus abençoe a cada aluno, professor amante da Escola Bíblica Dominical. Um prazer, digo mais uma vez, uma alegria, um contentamento. Estou aqui satisfeito em Cristo, demais, de poder aqui continuar com os irmãos, né, em mais uma missão aí, agora chamada segundo trimestre, pela infinita bondade e misericórdia de Deus, de 2023. Amém. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Como havíamos dito no início, o segundo trimestre começa com a primeira lição, cujo título, importantíssimo, o título ele traz a ideia da morte vicária de nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive da sua humanidade também. O título vai apresentar esses dois, de forma geral, esses dois parâmetros, vamos assim dizer, porque a encarnação, ela não seria interessante se não houvesse a morte e a sua própria ressurreição, porque um vai depender do outro. E a importância da encarnação do Senhor nada mais é que para trazer para cada um de nós a justificação, a salvação que Deus, o Pai, prometera desde os primórdios, inclusive lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, primeira promessa concernente à redenção da raça humana. A lição de número 1, ela vai tratar sobre essa humanidade e essa, vamos dizer assim, a encarnação de nosso Senhor Jesus. E quando falamos na encarnação, é importante, inclusive, lermos o primeiro versículo que vai justamente dar base para o tema principal de hoje. Ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 1 e 2. O autor da lição, ele divide a lição em alguns tópicos. O primeiro é porque ele se fez carne. O segundo é ele morreu em nosso lugar. E no terceiro tópico aqui, ele vai falar sobre Jesus, ele se entregou completamente. E assim ele conclui. Ou seja, existem 3 tópicos na lição tratando a respeito da encarnação e o motivo da própria encarnação, bem como ele vai também trazer nos subtópicos os motivos e o porquê da própria encarnação do Senhor Jesus. Quando falamos sobre a encarnação, irmãos, uma pergunta que sempre surge é: o que seria essa encarnação do Senhor, né? Porque ele, sendo Deus, se fez homem, como diz a Bíblia. O que seria essa encarnação? Porque a nossa lição, o comentarista ele vai fazer que foi preciso ele abrir mão, Jesus, foi preciso abrir mão temporariamente de sua glória. E quando tratamos desse assunto propriamente dito, a encarnação do Senhor, fazendo referência ao abrir mão da sua própria glória, o professor que vai ensinar para a classe de juvenil, é bom ter em mente e passar para ele a ideia do que seria essa vida, vamos dizer assim, pré-existente de Jesus Cristo. Quando falamos sobre essa vida pré-existente de Jesus, surge algumas dúvidas, bem como surge
soluções nas Escrituras Sagradas. A vida pré-existente de Jesus Cristo é reconhecer que o Senhor Jesus, ele não teve um início quando nasceu fisicamente. E o porquê desse nascimento físico. Isso é importante nós tratarmos um pouquinho aqui, professores Moab e Francisco, porque quando falamos da encarnação de Jesus, nós estamos tratando justamente de um momento na vida do Senhor, do que nós chamamos de... eu vou usar o termo técnico aqui, que Paulo vai dizer em Filipenses 2:5 até o versículo 7, um termo técnico chamado de doutrina da kenosis. O que significa isso? É a doutrina pela qual vai demonstrar o esvaziamento do Senhor. Apesar de muitas concepções que há nela, uma coisa importante, e é importante que o professor já desde agora ensine para o moço, o adolescente que está na classe dele, para, neste tópico, demonstrar que a vida de Jesus ela é pré-existente. Jesus é um ser que existe antes de todas as coisas, antes de todos os tempos. E com isso você faz com que demonstre a própria natureza de Jesus, a sua natureza divina. Irmão Francisco, nesse caso, quando nós falamos a respeito dessa natureza divina, a própria glória do Senhor e esse esvaziamento do Senhor Jesus Cristo, o professor ele teria que se atentar justamente nisso, nessa ideia, para que o aluno, já desde a tenridade, entenda que nosso Senhor Jesus ele tem uma existência muito anterior à própria sua humanidade, não é assim? Verdade, professor, presbítero Otoniel Félix, e tudo começa quando a gente parte motivado a pensar por que foi que ele deixou essa glória. Ele escolheu esvaziar-se, né? Tornar o homem humano. Quando a gente para fazer essa pergunta, olhando para a Bíblia, a gente consegue a resposta. Para experimentar aquilo que faz parte da nossa própria natureza, para se parecer conosco. Para ser, para que lá na frente o inimigo, por exemplo, não tivesse condições nenhuma de dizer, olha, bem, você veio para cá, se fez carne, ok? Mas você não experimentou na íntegra o que Adão, Eva, o que José, o que o professor Moab, o professor Daniel, sua família toda, aqueles que você diz, Jesus, que é a coroa da criação, experimentaram. Então, existem muitas questões em torno disso aqui, mas o mais importante é saber, como diz aqui o comentarista, Jesus sendo homem, vem e ele vem com essa missão de se esvaziar-se para experimentar aquilo que faz parte da nossa natureza, como a dor, a fome, o cansaço, a tentação, olha que coisa, né? A morte, e assim se compadecer da nossa fraqueza. Aí ele traz aqui, é um versículo, são 2 versículos, na verdade, que não pode passar batido. É aí da Hebreus, capítulo 4, versículo de número 15, versículo 16, que é aquilo que vai nos dar a entrada para a lição, que vai nos... vai habilitar o aluno e o professor a entender na íntegra o que o tópico 1 já está querendo trazer. Versículo 15, capítulo 4 de Hebreus, diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Olha, mas sem pecado. Aí, a partir do versículo 15, a gente vê o versículo 16 dizendo, levantem a cabeça. Parem para pensar nesta obra, neste sacrifício, neste ato, nesta entrega, neste esvaziamento. O versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, aqui, ó, e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, a partir da leitura desses 2 versículos, né, quando a gente para pensar nisso, aí vem agora as 2 naturezas. Essa que foi falada no primeiro momento, apresentado como ele sendo divina, e a humana, dizendo que ele é o filho do homem, né, quando se refere à humana, mas ele também é o unigênito do Pai, ou seja, nele está ali a completude, a plenitude de tudo. Quando se pensa na lei e nos profetas, ele é o cumprimento, por exemplo. Então, ou seja, mas ele veio, sendo tudo isso, a promessa, o cumprimento, ele veio para dizer, eu vim para me parecer com vocês. Eu sou
Deus entre vocês. Eu quero olhar para vocês, conversar com vocês, sentir também, não só olhar e conversar, mas sentir também o que vocês sentem. Aí quando vai na cruz, que ele diz, Pai, está consumado, ele está dizendo, eu vivi tudo que tinha que viver. Eu vivi tudo que tinha que viver. Quando João o Batista diz, eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo, isso é muito forte. Às vezes a gente lê assim, está lendo a Bíblia e aquilo sai no automático. Mas aquilo ali tem um poder, existe ali uma força tão grande por trás daquelas palavras de João Batista. João sabe o que está dizendo. Então, quando a gente parar hoje, nesse tempo, para pensar em Jesus Cristo, a gente precisa olhar para ele como ele sendo tudo isso. Né? Ele é Deus, ele é homem. Né? Quando a gente pensa na sua ação de entrega, ele estava como Deus e como homem ali, vivendo tudo, olhando para a gente, mas não só olhando de longe, participando, se envolvendo e vivendo. Isso. Interessante que, nesse caso, algumas implicações aí, né? Quando falamos, inclusive, no próprio tópico da lição aí, no início ele fala a respeito que Jesus, ele abriu mão temporariamente da sua glória, irmão Moab. Professor Moab, é interessante essa ideia, e quando as Escrituras tratam a respeito desse momento de Jesus abrir mão da sua própria glória, ou ele frisa dizendo que é temporariamente, só que vai surgir algumas implicações. Se pergunta, essa glória que Jesus deixou, que tipo de glória foi essa? Ele deixa de ser Deus? Se ele é pré-existente, ele é Deus antes de todas as coisas, mas ele, por ter deixado a sua glória de lado, isso implica na sua divindade. E o professor tem que se atentar bem a isso, para quando for passar para o jovem, ele demonstrar a respeito dessa união de Cristo pré-encarnado e como se deu esse esvaziar, né? Exatamente. Eu gostaria até de iniciar as minhas palavras lembrando o contexto quando João escreve, né? Nós sabemos que João escreveu o Evangelho já no final do primeiro século, quando já tínhamos Marcos, Lucas e Mateus com suas obras já circulando, vamos dizer assim. Então, os evangelhos sinóticos, né? Então, após esse tempo, já no final do primeiro século, quando provavelmente os demais apóstolos já estavam até mortos, João, já velho, né? Provavelmente nós, embora o texto não cite o nome de João, mas acredita-se que foi João por conta de algumas evidências. Isso. E João, partindo do ponto que foi João que escreveu, né? João, ele está em um contexto onde o gnosticismo está ganhando força, não é? Isso. Pessoas que não acreditavam na encarnação de Cristo, por entender que não seria possível, tendo em vista que a matéria é ruim, né? Não seria possível o divino assumir forma humana, né? Então, João ele já inicia o evangelho diferente dos outros evangelhos. A gente observa que enquanto os evangelhos, os demais, estão apresentando uma genealogia, né, João vai muito mais para trás. Ele vai para a eternidade. Ele vai apresentar a divindade de Cristo, que era o que os judeus não estavam aceitando. Então, João começa dizendo no princípio, se você voltar e chegar no princípio, lá, o verbo já está lá. E o verbo está com Deus, e o verbo está lá sendo Deus. E ele reforça quando ele diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, antes de entrar no processo de encarnação, é interessante que o professor ele apresente para a classe essa glória da divindade de Cristo, né? Para fazer sentido depois do esvaziamento. Então, a partir do momento que o professor traz à classe e mostra a divindade de Cristo, verdade é essa que a sociedade e as religiões não querem aceitar. Elas colocam Jesus como um ensinador, elas colocam Jesus como um profeta, ela coloca Jesus como alguém equivalente a um líder religioso, né? Revolucionário, mas não colocam Jesus como Deus. Então, quando eu começo essa exposição afirmando biblicamente
a divindade de Cristo, que era o propósito de João nessas palavras, aí, e do outro lado, o homem caído, aí você começa a perceber essa ação de aproximação do homem para com Deus, né? Onde o próprio Deus, ele aproxima-se do homem. E para finalizar essa minha palavra sobre esse esvaziamento, eu gostaria de dar ênfase também, se eu olho para Cristo, Deus, eu olho para alguém que tem glória. E isso me faz lembrar quando o profeta Isaías, ele teve aquela visão do Senhor em um alto e sublime trono. Observa que diante daquela visão ele não consegue se firmar. Ele diz: ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem impuro. Então, a glória de Deus, a santidade de Deus, a majestade de Deus, ela é destruidora diante do pecado. Ela destrói o pecado, ela limpa. Então, quem está em pecado não subsiste diante da glória de Deus. Aí, quando eu entendo que a glória de Deus, ela destrói, ela limpa, faz sentido a necessidade do Cristo assumir uma forma de servo para que ele possa estar próximo ou mais próximo do homem. E isso sem perder nunca a sua divindade, né? Nós não acreditamos, como algumas afirmações se fazem por aí, que houve uma troca. Ele deixa de ser Deus, assume a forma humana e depois ele volta a ser Deus, deixando a forma humana. Não. Nós entendemos que ele sempre esteve com a natureza divina e sempre esteve com a natureza humana. Isso, verdade. Professor Francisco, o professor Moab falou algo interessante com relação a própria motivo, vamos assim dizer, um dos maiores motivos apologéticos do apóstolo João com relação ao seu evangelho, que é para defender justamente a humanidade de Jesus. Ou seja, isso é importante frisar porque, devido, como ele disse, o gnosticismo, que era muitos cristãos gnósticos não acreditavam, como ele bem frisou aí, a respeito da matéria, por ser, no entendimento deles, a matéria e o corpo aí seria mar, então o divino não poderia ter essa união, e é bem importante frisar isso, o professor Francisco, inclusive, sobre essa questão, porque quando nós tratamos desse assunto, a gente não tem como tirar da mente, e como o próprio professor Moab falou, não sei se você pensa dessa forma, ali está a aplicação do que chamamos de união hipostática. Aí você vai dizer, mas o que significa isso? Estamos numa classe de juvenis, o aluno da classe de juvenis, é importante já saber que esses termos fazem referência à união de Cristo como Deus, antes de todas as coisas, e como homem. Ou seja, ele era Deus e ele se fez homem, não deixando a sua humanidade. Professor Francisco, nesse caso aí, com relação a essa união hipostática do Senhor, você acha que, nesse momento, dessa união, ele bem frisou aqui, mas é importante frisar mais uma vez a respeito do momento, se Cristo, nesse momento, a respeito dessa união, a glória dele, que faz referência à sua própria divindade, ela seria diminuída? Como é que se aplicaria esse caso, assim, de uma forma prática para os irmãos entenderem muito bem? Perfeito. João, quando ele está ali narrando, versando, trazendo a sua missiva para aquele público que já foi falado aqui pelo professor Moab Santos, ele traz ali, hoje nós temos a Bíblia em capítulo e versículo, né? Ele traz hoje aqui, a gente pode citar assim, João 10:30, onde Jesus olha para aqueles que estão ali e diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. 10:30. Quando a gente olha para João 17, ali aquele texto da narrativa do comentário sacerdotal, aquele momento ali onde Jesus faz sua oração sacerdotal, a gente vê que Jesus fala para os que estão ali, só que tem um momento que ele está falando para os que estão ali, tem um momento que ele parece olhar para o céu, para o Pai, que diz: agora glorifica-me tu, ó Pai, com aquela mesma glória, com me coloca naquele mesmo momento. Olha só que coisa linda, que fala, hein? Que eu tinha contigo antes da formação de todas as coisas. Então, ou seja, Jesus vai ensinando, ele vai falando, e quando ele vai falando para aquele público, ele vai dizendo: olha, eu estou aqui
Aos que pensam, como diz o professor Moab, né, que Jesus ele deixou de ser Deus quando estava entre os homens. Aos que pensam muitas coisas sobre a vinda de Deus, o Deus Filho, a este plano que cá estamos. Mas uma coisa a gente precisa deixar certo, né, que ele não mudou, e quando, como diz o escritor aos Hebreus, né, nele não há mudança nem sombra de variação. Então, mas aquilo não é dito só para o tempo onde está instituído o colégio apostólico. Vale também para o tempo que Jesus está formando esse colégio. Vale para o tempo também onde ele diz, né, João, versículo 1 do capítulo 1, que no princípio ele era o verbo. Então, todos os momentos, as fases que a gente olhar, pensar Jesus na antiga aliança ou na nova, a gente tem que partir por esse prisma. Eu e o Pai somos um. Claro que a teoria do esvaziamento ela é importante para a gente porque ela traz para o aluno, para o estudante da Bíblia, a ideia de que ele veio se parecer conosco, mas ele não deixou de ser quem ele era, nunca. Isso. Não há mudança nele, variação. Interessante que quando o nosso irmão, o professor Francisco, trata desse assunto, já adentrando no ponto 1.2 da lição, que vai justamente trazer essa identificação da pessoa de Cristo com o próprio Pai, né? 1.2 da lição, a lição também vai trazer sobre a respeito da própria pessoa de Cristo, vai demonstrar a identidade do Senhor. Inclusive, eu e o Pai somos um, professor Moab. Interessante porque o termo aí, esse termo, eu e o Pai somos um, vai demonstrar justamente uma unidade na divindade, bem como uma separação de pessoas. Isso é importante frisar para que as pessoas não vejam Jesus como o próprio Pai. Não é assim. A teoria e o nosso entendimento bíblico, Jesus não é a pessoa do Pai. Nós cremos em um Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Por isso que chamamos de pessoas da Trindade. Na divindade há uma unidade. Por isso que quando ele diz eu e o Pai somos um, se você for o professor, é interessante falar isso para o aluno, que em grego, esse somos um, que é a língua do Novo Testamento e que o João utilizou, né? Eu e o Pai somos um, esse somos um, ele é pluralizado, ele é neutro, ou seja, ele identifica as pessoas, que eles são diferentes, a pessoa do Pai é um, e a pessoa do Filho é um. Por isso que é eu e o Pai somos, ou seja, tem um plural, e esse um, ele faz referência à unidade. Da mesma forma, é importante frisar isso. No capítulo 1, versículo 1 de João, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Às vezes pode passar despercebido para cada um de nós, mas como havia dito, a forma da frase na tradução sai dessa forma. Só que em língua grega, ali está fazendo a diferença entre a pessoa do Pai, na divindade, a pessoa do Filho, na divindade, que é distinto do Pai como pessoas, mas na divindade são um. Ou seja, interessante. Sim, a construção é assim. Exatamente. O interessante é que João, ele faz questão de dar ênfase na divindade e na trindade. Isso, ele está mostrando isso. E logo ele também faz menção do Espírito Santo, quando fala o outro consolador, não é? Isso. O outro igual, não é um outro diferente. Isso. Então, João ele tem essa preocupação, esse cuidado de dar ênfase na divindade de Cristo, dar ênfase na humanidade de Cristo, dar ênfase na trindade. Então, ele é uma ferramenta, o Evangelho de João é uma ferramenta teológica que responde diversos questionamentos, né? Por exemplo, eu estava lembrando aqui, enquanto vocês estavam falando, que lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e 15, Deus diz a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E ele continua, e Deus disse a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós, este é meu nome eternamente, eu sou. Aí o próprio João faz questão de mencionar quando Jesus disse que era o eu sou. E o interessante é que em João capítulo 8,
quando Jesus diz, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando isso aconteceu, então pegaram em pedras para atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Por quê? Porque os judeus estavam percebendo que pelas afirmações de Jesus, ele estava declaradamente assumindo ser Deus. Isso, inclusive João 10:30, ele também faz essa referência. Os judeus tentaram apedrejá-lo e Jesus diz assim, por qual obra boa vocês me apedrejam? Tentam me apedrejar, né? Aí disseram, por nenhuma obra boa, mas sendo tu homem, te faze Deus a ti mesmo. Ou seja, eles compreenderam muito bem que Jesus se referia a ele próprio como um com Deus, como o próprio Deus. E é importante frisar essas coisas, porque nesse tópico da lição, nós estamos observando nessa lição, e logo nesse início, que a lição é muito rica. Ela demonstra uma grandeza de um Deus grande, mas esse Deus encarna e se faz homem. Por isso vem a nossa participação na cruz. A nossa lição aqui, ela traz essa ideia. A nossa participação na cruz, qual seria? Seria o motivo de Jesus Cristo ter vindo ao mundo. A nossa participação na cruz é por estarmos nele. Porque antes estávamos em quem? Em Adão, no pecado. Então, quando Cristo vem ao mundo, nós temos aqui a participação nossa para com Cristo. E essa participação se dá por quê? Devido à queda. Pecado original, pecado que veio ao mundo e, ao vir ao mundo, contamina, deprava e distancia o homem de Deus. Esse pecado faz com que você se afaste em si de Deus. O que ocorre? Jesus, ao se tornar homem, Paulo vai dizer, achado na forma de Deus, que é justamente o texto que nós acabamos de, inclusive, comentar a respeito desse esvaziamento. Ele achado na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele aniquila, né? Tomando a forma humana e achado na forma humana, a Bíblia diz o quê? Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então essa nossa participação, professor Francisco, essa nossa participação interessante, o autor da lição, ele vai dizer que você já parou para pensar, ele faz uma pergunta, eu vou até ler aqui, você já parou para pensar? Tivemos uma participação naquela triste manhã do Calvário, ele pergunta, né? Isso porque os nossos pecados estavam sobre aquela cruz. Aí quando falamos a respeito disso, o que vem em nossa mente? Vem o quê? A expiação, o sacrifício de Jesus, né? Nesse caso, quando tratamos de expiação, tratamos do sacrifício de Jesus, estávamos em Jesus, isso significa dizer o quê, professor Francisco? Para o jovem, o professor entender bem o que o comentarista está querendo passar. Significa dizer que os nossos pecados estavam sobre ele, né? Como diz Isaías, capítulo de número 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as suas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós, olha só, o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, aí o Isaías diz, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. É graças a este que sofre tudo isso, que é castigado desta forma, que, né, após isso tudo, ele sofrer como uma ovelha muda, que é levada e conduzida ao matador sem abrir sua boca. Vem a paz. É a partir disso que o castigo que nos traz a paz, que estava sobre ele, começa a dar sinais. Você aceita Jesus Cristo, a justificação. Sendo o povo justificado pela fé, temos paz com Deus. Com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Veja, lembrei agora também de Romanos capítulo 8, versículo 2, professores. Muito forte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, olha. Em Cristo. O Espírito, Deus. Isaías está aqui citando a obra, a vontade do Senhor, o cumprimento de tudo que foi planejado, o plano de redenção. Aí Jesus Cristo aqui sofrendo tudo isso, por amor a nós, levando sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, que nos trouxe paz sobre ele ali através do seu ato praticado. Aí agora, Romanos, Paulo olha para tudo isso, parece que está vendo, passou um filme na cabeça do apóstolo. Aí ele diz, Romanos 8:2, me permitam falar assim, tá, gente? Estou aqui pensando no texto. Aí ele diz, né, Romanos capítulo 8, versículo 2,
porque a lei do Espírito de vida, entre vírgulas aqui, ó, em Cristo Jesus, ele faz um corte no texto. Hoje nós temos isso aqui, né? Quando a gente vai ler o português, vindo do grego e tal, acontece na linguagem portuguesa um corte aqui, uma valorização. Em Cristo Jesus. Olha só, gente, que interessante. Em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Mas por que isso acontece? Hoje nós temos esse livramento da lei do pecado e da morte. Porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo, diferente daquele cordeiro lá de trás da antiga aliança, que não resolvia o problema, só servia para aplacar a ira, porque aquele cordeiro, aquele animal, ele era irracional, ele não sabia o que estava fazendo, o que estava vivendo, o que ele estava sofrendo, o que estavam fazendo com ele. Mas Jesus Cristo, Isso, né, verdade. o Deus conosco, ele sabia. Ele estava vendo o professor Moab, Sim. poucos anos depois, ele estava vendo a minha pessoa, ele estava vendo o professor Toniel, estava vendo você, querido professor, aluno amante da escola dominical, você que segue aqui o nosso canal, a EBD em Síntese Podcast. Aproveita para compartilhar, para deixar seu joinha, seu comentário, se você está gostando da aula. O Senhor Jesus Cristo estava vendo você. Olha que interessante. O castigo que nos traz paz, que nos trouxe essa paz, ele estava levando sobre ele. Então é isso, essa identificação, o tópico 2, ele já inicia com essa intenção de mostrar que ali, o subtópico 2, na verdade, né? Ali, quando a nossa participação na cruz tem a ver com aquilo que nos representa, nosso erro, o original e o praticado, né? Pecado praticado e original. Ali nele, e ele resolvendo a questão diferente daquele cordeiro lá de trás, que ia lá, só servia para placar a ira. Vamos já falar sobre isso, do sacrifício. E ele agora, quando ele diz, né, Pai, está consumado, ele fala, resolvi o problema. Agora isso. Vamos seguir. Interessante, professor Francisco, professor Moab, que é justamente aí que as coisas vão se encaixando. O assunto vai se encaixando. Quando você fala sobre o cordeiro, sobre o sacrifício, sobre a sua morte, você vê e o profeta Isaías citando esse texto, ao professor, é importante fazer esse link para o aluno, de que ele está demonstrando o motivo do primeiro tópico, da encarnação. A necessidade de Jesus, de fato, ter encarnado. A necessidade dele ter vindo ao mundo e feito o homem. Porque, caso contrário, não teria como a profecia se cumprir e não teria como ele ser o sacrifício de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu acho interessante porque a estrutura dessa lição, ela ficou muito bem elaborada, tanto que você observa o contraste aqui no primeiro tópico, quando fala da divindade de Cristo, e o primeiro tópico termina falando da nossa participação na cruz. Aí você encontra Deus, e do outro lado, termina falando da humilhação, maldição e morte. Então, esse processo aí só se entrega a ele, de fato, um Deus que ama o homem, né? Porque se você analisar alguém que está em um status elevado, ela nunca que vai querer se submeter a uma humilhação, né? Aí, em Gálatas, o apóstolo Paulo diz, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem deveria estar pendurado no madeiro? Nós. E quem esteve pendurado? Cristo. Então, ele esteve lá e a nossa participação se encaixa aí. Porque eu deveria estar pendurado no madeiro. E por amor a nós, o Deus assume forma humana, permite ser humilhado, permite ser preso, né? Isso tudo de forma consciente, em nenhum momento ele foi pego de surpresa, né? E permite estar em uma posição de maldição. E para terminar aqui, a primeira carta de Pedro, ele diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos
para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Isso é interessante que isso vem fechar justamente com essa autolimitação, que é o esvaziamento de Cristo, né? A autolimitação não é em momento nenhum deixar de ser Deus, né? Tem que ficar bem claro isso. Ele nunca deixou de ser Deus, porque ele não pode deixar de ser o que ele é, né? Ele não pode deixar o que ele é, propriamente. Ele é Deus. Paulo vai dizer aos Colossenses que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se ele, no princípio, era o verbo estava com Deus, e interessante que a construção no termo grego, ele tem um artigo. Se fosse traduzir literalmente, seria com o Deus, para identificar a pessoa do Pai. Mas, quando vai se referir a Cristo, não tem um artigo para definir ele. Para justamente as pessoas, o leitor primeiro de João, não entender que Jesus era o próprio Pai. Então, ele diz assim, ele estava com o Deus, mas ele era Deus. Uma coisa que, tecnicamente, né, é importante falar aqui, é uma coisa que ele chama de predicativo anarto pré-verbal, ou seja, não há um artigo de forma técnica, não há artigo para definir a pessoa, mas isso não significa dizer que foi colocado ali porque João esqueceu, não, foi de forma proposital para separar as pessoas. Ele vem, encarna, aí vem e morre em nosso lugar. Aí nós entramos em outras questões. A morte de Cristo, a sua crucificação, os sacrifícios que havia no Antigo Testamento, as coisas, vamos dizer assim, os objetos que havia no Antigo Testamento, professor Francisco. Interessante que lá havia sacrifícios, professor Moab, lá havia sacrifícios, e nós chamamos isso de tipologia, né? Ou seja, o tipo lá e o antítipo seria Cristo, tudo aponta para Cristo, porque Colossenses 2, capítulo 2, versículo 15 diante ali, o apóstolo Paulo vai defender esse momento da crucificação, e ele diz assim que tudo era sombra das coisas futuras, a sombra da lei, né? Porque a ideia era o ascetismo, eram as obras da guarda da lei, o sábado em si. Aí ele disse, olha, ninguém vos julgue pelo comer, beber, dia de festas, luas novas ou sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ele apresenta Jesus na sua totalidade, como encarnado, e essa encarnação faz com que demonstre que tudo que a lei demonstrava era apenas sombra. O real é nosso Senhor. Então, é importante fazer isso, e uma dica até pedagógica aqui, professor Francisco, interessante, para demonstrar que Jesus não deixou de ser Deus, o professor poderia pegar uma buchazinha, molha ela e diz, olha, ela molhada, ela adquiriu uma outra substância, não é assim? Ou seja, a humanidade juntamente com a divindade. Ou seja, ela não deixa de ser uma bucha, não deixa de ser humano, mas também não deixa de ser divino. Isso faz com que o aluno entenda que uma coisa não separa a outra. Isso é um dos mistérios da própria divindade, da revelação de Deus para nós. E ele vai morrer em nosso lugar. O tópico 2 da lição vai trazer justamente essa ideia, esse sacrifício. Ele vai citar Gênesis 3,15, que é chamado de proto-evangelho, professor Francisco. Nesse caso aí, professor Francisco, nesse tópico 2, quando nós falamos aí sobre esse tema central das Escrituras, que é a morte de Cristo, o que poderíamos ainda acrescentar mais? Porque, inclusive, de forma geral aqui, já falamos sobre o assunto, mas o que poderíamos acrescentar mais para o professor que vai dar aula no domingo? Muito bem. Quando a gente olha para o tópico de número 2 aqui, ele morreu em nosso lugar, é um link com o subtópico 2 que a gente acabou de falar, né? Da ida dele à cruz, Deus está lá representado pelos meus pecados. Aí o subtópico 1, o tema central das Escrituras, que o comentarista aqui está trazendo, e o professor ele consegue aqui, se ele grifar, por exemplo, aqui Gênesis, Pentateuco, né? E aqui aquela parte que cita ali Moisés, ele diz assim, entregue aos hebreus por Moisés. Está se falando daquilo que foi instituído, o sacrifício. Deus instituiu isso e deu a Moisés, disse, confie isso aqui aos hebreus e seja praticado. Então, ou seja, quando a gente olha para Gênesis, quando a gente olha para os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o que a gente vê? A gente vê ali o que o comentarista diz aqui, que é o tema central das Escrituras. O tema central das Escrituras. Ele diz aqui, a salvação da humanidade mediante o sacrifício de Jesus. É o tema central das Escrituras. E Gênesis mostra isso. Quando a gente olha para as Escrituras, desde lá de trás, Gênesis capítulo 3, por exemplo.
O homem peca, Deus aparece, pergunta, né? A viração do dia pergunta onde está Adão, ele se esconde, porque reconheceu viu que estava nu. E a partir daquilo ali, o versículo 7, no afã, professor Moab, de se esconder, de esconder a sua nudez, porque tinha pecado e agora o pecado lhe condenava. Ele era conhecedor, ele sentia a leitura que ele fazia daquilo. Quando ele olhava para ele, para a esposa, né, para a mulher dele, a Eva, aquilo era como se condenasse, uma sensação de culpa. E nada condena a consciência tranquila, mas aquela consciência de tranquila não estava nada, não tinha nada, tranquilidade ali não existia nada. Então, ou seja, no versículo 7, o que a gente percebe? Adão e a Eva indo a uma figueira, pegando folhas e começando a cozer, para cobrir aquilo que lhe, de alguma forma, trazia um desconforto. Veja, o homem, isso aponta para hoje, o homem com as suas saidinhas, me permita falar assim, com as suas intenções de esconder. Veja que não resolve a questão. Ele foi a folha de figueira, vegetação, versículo 7 do capítulo 3. Quando a gente começa a ler, continua lendo, versículo 21 do capítulo 3, um salto, né? A gente já observa Deus mostrando como iria resolver o problema. Aqui a gente vê, como o professor que falou, o proto-evangelho. Aqui a gente vê o versículo 15, a gente vê a promessa de como isso tudo acontecia, Gênesis 3, mas o versículo 21 é o que me chama mais atenção. É que aquela ação do homem, Deus deixa de lado. Não, joga para trás e mostra agora como vai resolver a questão. Ele faz de pele de animais a vestimenta para Adão e para Eva. Isso aqui é uma mensagem do céu. Mostra aqui o que Moisés vai receber lá na frente, deve ser instituído para os hebreus, está tipificado aqui. Ele mata um animal, o Senhor mesmo providencia, e dá a veste para Adão e para Eva. Temporariamente, né? Porque aquilo ali não resolve a questão. Era só a sinalização. Não resolve a questão porque o pecado continua sendo passado. Continua até hoje, nós estamos aqui por causa de Adão e Eva pagando um preço. Justamente. Então, ou seja, professor, veja que coisa linda. O Deus que se envolve tanto com a gente, com a situação, né, que agora vai dizendo, olha, vocês vão precisar repetir esse ato, o ato do sacrifício. O ato sacrificial, né? De agora o animal ser morto, mas era só para encobrir, ou seja, para aplacar, para naquele momento ali a questão ser temporariamente, sabe? Isso. Vamos dizer assim, não é deixada de lado, mas vista por Deus com um olhar de misericórdia. O Senhor vê aquilo ali como se fosse um sinal. Eu vou trazer o perfeito. É isso. Então, esse sistema sacrificial, professor Francês, ele tinha um propósito. O sistema sacrificial no Antigo Testamento. É verdade. Ele anunciava aquilo que estava para acontecer, né? Eu estava lembrando agora, porque como a gente está falando do contexto das Escrituras já anunciando, quando Jesus ele é morto e ressuscita, né? Ele vai ao encontro dos discípulos que estão a caminho de Emaús, né? E os discípulos estavam atribuindo tudo aquilo que havia acontecido à liderança religiosa, atribuindo aos romanos, como se Jesus fosse pego de surpresa, né? Então, Jesus começa a conversar com os discípulos e ele fala algo muito importante, que está lá em Lucas, capítulo 24, no versículo 25 ao 27, Jesus diz assim, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha aqui o finalzinho. Ele mesmo explica as Escrituras. Né? Isso, e começando por Moisés, meu Deus, os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Glória a Deus. Então você percebe que tudo já estava escrito, tudo já estava explicado, só que é como se eles estivessem cegos para compreender e perceber que em Cristo era o cumprimento. Isso. Interessante que o comentarista da lição vai dizer que é importante que se saiba que o sistema de sacrifícios lá da Antiga Aliança não incluía toda a humanidade, ele diz.
Contudo, a morte vicária de Cristo, ele fala assim, É em verdade. favor de todos os homens. Então, partimos do princípio que o que havia no Antigo Testamento era um tipo, né, do que haveria de vir lá na frente, que seria Jesus. Ele apontava, ele indicava Jesus Cristo. Então, se indicava Jesus Cristo, está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então, o sacrifício de Cristo agora vai abranger toda a humanidade, né? E quando falamos em toda a humanidade, nessa questão da humanidade em si, então Jesus não, o sacrifício dele não é para algumas pessoas em especial, para um grupo seleto de pessoas. Logo, não devemos confundir eleição, predestinação, com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque uma coisa é quando tratamos da eleição que seria em Cristo, ou seja, o sacrifício de Cristo abrange toda a raça humana, mas ele alcança aqueles que creram em Cristo. Professor Francisco, lembrei-me que, na verdade, está escrito em Efésios capítulo número 1, versículo 4 e 5, que diz que é nele, em Jesus, né? Nele, sempre o termo vai estar assim, nele. Nele. É importante até nós lermos esse texto, né? Eu vou querer até que o irmão leia aí, abra a escritura nesse versículo, 4 e 5, professor Francisco. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, porque é importante nós lermos esse texto para demonstrar a abrangência do sacrifício de Cristo e como ele vai alcançar a pessoa. Como ele vai alcançar. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Ali nós falamos do que seria a eleição e a predestinação da própria igreja. Porque uma vez o homem está caído, né? Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, professor Moab, para que as pessoas não fiquem assim, não entendam de forma errada, há uma eleição e há uma predestinação, não é assim? Se Jesus morreu por todos, há uma eleição e uma predestinação. A eleição é em Cristo. Quem creu em Jesus, ele está eleito, né? A ser predestinado, a ser conforme a própria imagem do Cristo e a ser também co-herdeiro, e assim temos toda uma sistematização do que seria essa salvação. Porque Romanos capítulo 5, versículo de número 6, diz que ele morreu pelos ímpios, inclusive. Se ele morre pelos ímpios, não foi por pessoas boas, né? Então, seu sacrifício e o motivo, como a nossa lição está trazendo, o sacrifício no Antigo Testamento vai demonstrar, professor Moab, esse momento da própria ação, vamos assim dizer, da salvação em Cristo Jesus. E a garantia do resultado está em Cristo. É por isso que a gente pode aplicar a palavra predestinação. Porque quem está em Cristo tem toda a garantia e pode-se dizer, como a Bíblia diz, somos mais que vencedores. Verdade. Né? Porque se essa sustentação fosse em nossas obras, nós não teríamos essa garantia. Então, não teríamos a certeza que chegaríamos Estávamos perdidos. Exatamente. Então, quando o Espírito Santo traz essa clareza no nosso entendimento, e nós cremos, né? Quem crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras. Então, quando nós cremos, essa verdade passa a ser nosso fundamento, como a Bíblia diz, que a fé é o firme fundamento. Então, quando nós nos firmamos nessa palavra, crendo em Cristo, que veio para nos salvar, é como se estivéssemos entrando dentro de uma embarcação com um destino certo, né? Com tudo já resolvido. E aí, por estar em Cristo, né, nós não... E é importante entender, nesse detalhe aí, que as boas obras da igreja não é para conquistar a salvação. Né? Por estar em Cristo, o nosso comportamento muda. Por estar em Cristo, a nossa vida é diferente. E é isso que vai ser até abordado durante o trimestre nessas lições. Então, nesse momento aqui, é importante que o aluno entenda que Cristo nos dá ousadia, como está escrito em Hebreus, de entrar no Santo dos Santos, porque toda a dívida foi paga, não só de uma pessoa, mas de
todo aquele que crê. Então, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, como Paulo falou para o... E interessante isso aí, porque como nós estamos falando desse sistema sacrificial, e há essa representação de Cristo, Cristo crucificado, o comentarista da lição traz a questão da morte no mundo antigo, ele fala a respeito da crucificação, e de certa forma nós já passamos aqui, já falamos inclusive sobre esses assuntos em si, e ele também traz um assunto importante aqui já no tópico 3, dizendo que ele se entregou completamente, ou seja, se entregou à própria morte completamente. E o propósito dele, professor Moab Francisco, dessa entrega tem um motivo. O motivo, o próprio comentarista vai dizer, foi porque todos pecaram. E se todos pecaram, todos estavam longe do Senhor. Então há uma necessidade de salvação. E só quem poderia trazer essa salvação se o homem estava distante do Senhor? Quem? Eu pergunto a vocês, quem poderia trazer essa salvação? Só o próprio Deus, né? Tomando a iniciativa de nos salvar. Né? Eu estava observando esse tópico 3 e lembrando que no decorrer da Bíblia Sagrada você vê todos fugindo da morte. Abraão não disse que Sara era sua mulher porque ele queria fugir da morte de Abimeleque. Jacó fugiu para não ser morto por Esaú. Né? Os discípulos, quando Jesus foi morto, eles se esconderam, trancaram as portas com medo da morte. Mas Jesus não fugiu da morte. Jesus ele entrega-se porque, através da morte de Cristo, a vida veio a todos os homens. O escritor da lição vai chamar de um sacrifício voluntário. Sacrifício voluntário, porque ninguém obrigou, vamos assim dizer, forçou. Pelo contrário, o amor de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Professor Francisco, você que está aí olhando para a gente, nesse caso aí, desse sacrifício voluntário, o comentarista vai dizer que não somente para ensinar, curar e anunciar o reino de Deus, esse sacrifício de Cristo ele veio. Então, quando ele se faz homem, até de certa forma ele está sacrificando-se a si mesmo. Ele está vindo ao mundo passar por todos os problemas e agulhas do ser humano, que o ser humano passa. E com isso, ele se identifica com cada um de nós. Então, isso foi, de certa forma, apresenta o seu amor, compaixão. É assim? Verdade, apresenta o seu amor, sua compaixão, né? A forma como os desejos de se parecer com a gente, de responder a questão, trazer a resposta, né? Que ninguém conseguia trazer, a solução para o problema. Tudo isso a gente vê na morte, na entrega de Jesus. E nesse sacrifício voluntário aqui, o subtópico número 2 do tópico 3, que eu estou pensando agora duas palavrinhas me chamaram a atenção nesse ato de entrega dele. Voluntário e inteiramente. E dentro do voluntário, a gente precisa pensar assim, já que estamos falando voluntariamente e inteiramente, a gente precisa dizer, né, o que ele mesmo falou, que ninguém estava ali tirando a vida dele, mas ele estava dando por amor de muitos. Eu anotei aqui, por exemplo, João capítulo 10, onde ele se apresenta como sendo o bom pastor, né? No 9, ele é apresentado como o Messias, como o enviado, tá? No João 9. No 10, ele é o bom pastor. Quando a gente olha ali para o 10, versículo 15, por exemplo, a parte B já, a gente vê o verbo dar, ou dou, com sua variação. No versículo 17, está lá o verbo dar, ele dizendo que está dando a sua vida. O versículo 18, parte A também. Versículo 18, parte B também. Quando você tem num curto espaço de tempo, um verbo se apresentando demais, alguma coisa aquele escritor está querendo mostrar, ele está querendo ensinar para a gente. Então, a teologia joanina tem muito disso. A impressão que eu tenho que, quando eu leio João, é que ele está, ao mesmo tempo que com a mão aqui, né, escrevendo, olhando para o que ele está escrevendo, ele também se volta, me permita falar assim, para o céu, com a intenção de mostrar o quanto que ele é divino. Entende? Então, esse verbo dar, dou, dar, deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, seja o verbo dar, né, ele está muito presente na teologia de João.
não só no Evangelho, já que acreditamos que as outras três, né, obras foram escritas também por ele. Então, aqui, quando eu olho para cá, o subtópico 2, ele diz assim: Jesus entregou-se por nós voluntário, de forma voluntária e inteira, né, inteiramente. Entregou-se por nós voluntário e inteiramente. Como o homem experimentou a dor física e emocional. Veja que interessante isso. Isso. Como o homem experimentou isso tudo no campo físico e emocional. Deixou claro, Jesus, né, sempre deixou claro para os seus discípulos que ele veio ao mundo não somente para dar aulas, para catequetizar, para trazer cura, anunciar o reino de Deus, não. Mas ele veio foi para morrer. Isso, em algum momento, trazia um espanto para o meio do povo, para o meio dos seus seguidores. Mas ele sempre estava dizendo: o Filho do Homem não tem onde descansar a sua cabeça. Então, palavras assim, afirmativas como essa, mostram que Jesus sabia o que estava fazendo ali. Eu não vim aqui só para dizer: tragam as turmas, tragam as multidões, e eu vou responder as questões mais difíceis. Não, eu vim aqui, vocês precisam saber, para morrer. Para morrer. Então, isso ainda hoje choca muitos, né? Quando a gente está lendo as escrituras, os que estão lendo ali os novos conversos pela primeira vez, até conhece alguma coisa do relato sobre o Cristo, mas quando vai ali lendo e percebe que no final vai dar naquilo, há quem se entristeça. Mas eu quero dizer que aí está a vitória da igreja. Nesta entrega, nesta morte. E aí, como disse o professor Moab, no assunto depois disso, né, que ele agora se apresenta como aquele que venceu a morte. Então, ele não veio a este mundo tenebroso por causa dele mesmo. Todavia, Jesus veio para nos salvar. Embora o Salvador tenha sido acusado de blasfêmia e de traição, professores, em uma corte civil, ele não foi apenas vítima de uma injustiça cometida pelo Sinédrio, né, ou por Pilatos. Sabe quem, às vezes, queria dizer, nas suas pregações, valorizar muito isso aqui, que o inocente foi morto, e o Sinédrio tem culpa, e Pilatos também. Tudo bem, você quer trazer isso para a sua pregação? Maravilha. Mas não esqueça que Jesus foi punido pelo próprio Deus, para que hoje você tivesse vida. A comentarista, ela fecha com chave de ouro, professores. Ele não foi apenas vítima de injustiça cometida pelo Sinédrio ou por Pilatos, uma fala muito usada hoje por um certo tipo de teologia aí que quer se referir a Jesus Cristo como revolucionário, mostrar que ele também foi vítima da sociedade, que homens cruéis tiraram a vida dele. Opa, peraí, não é isso que nós estamos aqui estudando. Esses homens, eles faziam parte de um contexto, eram elementos. Foram veículos usados pelo Satanás e pelo próprio Deus também. Deus está no controle de tudo. No momento algum, ele sai da história. Então, ele não veio, quero valorizar mais uma vez, ele não foi apenas vítima de uma injustiça cometida pelo Sinédrio por Pilatos. Isso aconteceu? Aconteceu. Mas ele não foi apenas vítima de injustiça. Jesus foi punido diante de Deus aqui em nosso lugar por amor à humanidade. Então, Jesus Cristo estava sendo entregue pelo próprio Deus. O Senhor estava fazendo nele ali, cumprindo nele a sua vontade. O caráter punitivo ali, que eu quis me expressar, quis dizer aqui, é o seguinte, é que o sangue foi derramado. Quando a gente vai estudar a palavra punição no seu conceito real, quando a gente vai tanto para pensar ela no contexto do povo hebreu ou dos helênicos, a gente vai ver que essa palavra, ela, tanto numa língua ou noutra, ela é muito rica. Então, aqui está a vontade de Deus sendo descarregada toda em Jesus. Verdade. Ele tinha que viver aquele momento, né? O cálice não podia ser tirado. Então, assim, a gente não pode romantizar a cena. Por isso. Então, que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Interessante que, nesse caso aí, a gente também chamaria de a teologia da substituição, né? Penal, ou seja, o que era para nós, Cristo tomou sobre si, né? Mas como nós já estamos caminhando para o final, mas é muito bom estar aqui, poderíamos falar de horas e horas. Eu queria só chamar a atenção de 3 palavras, né? A palavra vicário, né? Expiatório e propiciação. Propiciação. Né? Vicário, porque foi algo
Jesus, ele fez o sacrifício substituto, ele veio para a posição, né? Então, o sacrifício é vicário por quê? Porque ele assume o nosso lugar. É expiatório porque ele retira, através da sua morte, a culpa e a condenação que estava sobre nós. E a questão da propiciação, no Antigo Testamento, a gente conhece, né, o propiciatório, né, a tampa, né, da arca. E a palavra propiciatório, ela vem de tornar propício, né? Antigamente, os povos, quando iam entrar numa guerra, eles ofereciam oferta aos deuses para que os deuses fossem propícios a eles na batalha. Aí o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23 ao 25, ele diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, Cristo é a nossa propiciação. Amém. Aleluia. Através de Cristo, Deus está favorável a nós. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, infelizmente o tempo voa, né? E estamos chegando ao final de mais uma lição do nosso trimestre. Hoje na lição de juvenis, cujo tema foi tratado por cada um de nós aqui. Esperamos que o professor, no domingo, ele realmente seja uma bênção para cada classe, para o irmão, a irmã que vai assinar, e lembrando-se que ele se fez carne por amor a nós. Então, como considerações finais, eu gostaria de ouvir nosso irmão Moab, já para nós encerrarmos. É importante a ênfase deste ponto, né? Que tudo que a gente falou até esse momento não foi necessidade divina, foi necessidade humana. Foi iniciativa divina para resolver uma questão, um problema que nós construímos. Essa foi a resposta do anjo para Maria. Ele se chamará Jesus, porque ele salvará o homem dos seus pecados. Aleluia. Professor Francisco. Amém. O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. É a temática que nós estaremos aí estudando durante todo o trimestre. E hoje, a lição, como vocês acompanharam aqui, foi uma bênção. Isso aqui é só uma antecipação, um momento, né? Nós antecipamos aqui alguma coisa, um pouco de tudo que vai acontecer durante todo o trimestre. Então, Deus abençoe os professores, Deus abençoe os alunos amantes da Escola Bíblica Dominical. Orem pelos alunos que vocês têm, talvez vocês, de repente, só tenham 10, 8, 7, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Foram esses que o Senhor te confiou. De repente, você tem uma sala com 40, 50, da mesma forma. Deus te deu cada um. Então, nunca entre numa sala de aula de qualquer forma. Não valorize o que não precisa ser valorizado e aproveite o tempo, porque ele vem e nós estamos falando sobre ele aqui. É isso. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada irmão, cada professor, cada aluno, cada telespectador, né? Cada internauta que está nos vendo nesse momento, nos ouvindo. Louvamos a Deus pela sua vida. Esteja conosco a próxima vez. Não deixe de compartilhar, não deixe de nos seguir aí, né? Para receber justamente, como sempre dizem os experts, né? Clica aí no sininho que você vai receber toda semana nossas lições. Deus abençoe. Damos graças, Senhor, a Ti, em Teu nome te louvamos. Amém.